Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Todos conseguiram encontrar? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, se nós dermos atenção e considerarmos a palavra de Deus, que é a Bíblia, nós temos grandes chances de acertar, porque na Bíblia está contida a vontade de Deus para nossas vidas, para a nossa vida, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus, ela é que nos dá direção, é que nos dá o norte. E se nós obedecermos, seremos bem-sucedidos. E se não obedecermos, virão as consequências. Mas alguém pode chegar para mim e dizer: eu obedeço a palavra e mesmo assim eu tenho consequências na minha vida. Mas não é culpa sua. Aí não é uma consequência provocada por você, mas é porque as trevas não se unem com as luzes, com a luz, como Jesus disse. Jesus disse: olha, fizeram com os profetas, fizeram comigo, e vou fazer com vocês também. Então, existem as consequências provocadas por uma pessoa, e existem as consequências, existem problemas que se levantam só porque você é luz. Agora, se você obedecer a palavra, você será bem sucedido, porque mesmo que nada aqui neste mundo você alcance, seja bem sucedido financeiramente, em saúde também, mas no céu você terá prêmio, galardão de Cristo. Mas se por outro lado você não ouvir a palavra de Deus, não der atenção, não considerar a palavra de Deus, que é a Bíblia, aí se cumpre também o que Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Pode ser bem sucedido, mas o problema não é a pessoa ser... Ela pode até dizer assim: eu não ando com Jesus, eu não sou crente e sou bem sucedido. O problema não é esse. A pessoa pode ser financeiramente bem sucedido, realizado financeiramente, no amor, em tantas coisas aqui, sem Jesus. O problema não é você, a pessoa pode até viver bem sem Jesus. O problema não é viver aqui sem Jesus, o problema é morrer sem Jesus. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita pelos homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus a esses homens. A Bíblia, ela foi escrita 1500 anos antes de Cristo, há 546 anos antes de Cristo, por 40 homens, pessoas diferentes,
em tempos diferentes, em 3 idiomas diferentes, mas mesmo assim não se encontra contradição. Por quê? Porque ela foi inspirada por um único Deus, vivo e verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Os homens escreveram, mas a inspiração é de Deus. E se nós ouvirmos tudo que está na Bíblia, nós seremos bem-sucedidos. Amém? Então, irmãos, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em juízo. Por que isso? Para que o homem seja bem-sucedido. A Bíblia é a palavra de Deus singular, inspirada, infalível, inerrante. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e de prática. Ela é inspirada por Deus, escrita pelos homens, mas inspirada por Deus, para ser a nossa única, entenda-me bem, escute-me bem, única regra de fé e prática. Diga assim: única regra de fé e prática. Ela é para ser praticada por fé. Nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia, sabemos que foi escrita por homens, mas é inspirada por Deus. Foi Deus que colocou no coração dos homens estas palavras que aqui estão. Por isso que nós praticamos por fé esta palavra. E se fazemos isso, seremos bem-sucedidos. Mas pastor, por que nós devemos fazer isso? Porque toda escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para nosso ensino. Ela ensina a nós o caminho que devemos tomar, para onde nós devemos ir, as decisões, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é correto, aquilo que é santo, aquilo que vai nos aproximar de Deus e vai nos apresentar como cristãos, seguidores de Cristo. Ela ensina. Agora, para quê? Ela também nos traz repreensão. Ela nos traz correção. Mas por que isso, pastor? Ela ensina também. Ela tem ensinado, tá bom, mas ela corrigir, trazer repreensão, eu não gosto. Por que isso? Deus é um Deus tão bom. Por que isso? Para que a gente, a fim de que nós, a pessoa crente em Cristo Jesus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que o versículo 17 diz, que lemos. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra ensina, mas ela também exorta. Ela corrige quando nós estamos errados. Por isso que nós não podemos ficar aborrecidos por quando Deus nos corrige. Em Hebreus, Deus usa o autor a dizer que qual pai que ele ama, o seu filho não corrige. Ele corrige porque ele ama. Ele exorta quando nós estamos errados, estamos nos desviando da verdade, se afastando do que é certo. Aí Deus corrige. Então, irmãos, a palavra de Deus é para ser levada em consideração. É escrita pelos homens, tudo que está aqui. A profecia é completa, de Gênesis a Apocalipse. É escrita por homens, mas inspirada por Deus. Foi Deus que colocou no coração de homens diferentes. 40 pessoas escreveram a Bíblia em tempos diferentes. Pessoas que nunca se viram, se encontraram. Elas escrevem em 3 idiomas diferentes, irmãos. Mas nós não encontramos contradições. Ela se completa, a palavra de Deus. Mesmo pessoas que nunca se viram, e séculos depois é escrita, e ela se junta, e ela é perfeita, ela se une, ela se completa, porque foi um só Deus que inspirou vários homens em idiomas diferentes, em tempos diferentes. Merece consideração.
Então, irmãos, é muito importante que nós venhamos considerar esta que é a palavra de Deus, aplicar na nossa vida, em nosso coração, guardar no nosso coração e aplicar em nossa vida. Porque quando nós deixamos de lado a palavra de Deus, essa palavra que a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus, mas ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada agora dos gumes. Quando nós não consideramos, deixamos ela de lado, ela não é mais a nossa única regra de fé. Ela deixa de ser a nossa regra de fé e de prática. Quando nós colocamos de lado a Bíblia, porque tem pessoas, alguns de nós, porque eu não estou levando em consideração quem não é crente, eu estou falando de crente, da nossa comunidade, dos evangélicos. Quando, se somos crentes em Cristo, temos Deus, o autor da palavra, aquele que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de prática. Ela tem que ser isto em nossa vida. Quando nós deixamos de lado, é porque ela deixou ser a nossa regra de fé e de prática. Sim ou não? Quando nós começamos a imitar o mundo, porque tem pessoas, alguns de nós, que fazemos assim, olha, quando é uma profecia boa, quando é as promessas, nós gostamos. Quem nunca viu a pessoa chegar e dizer assim: abra aí um versículo para mim, me dá um versículo, e o versículo tem que ser com promessas. Quem não lembra daquelas caixinhas de promessas que eram tiradas, só colocava versículos de bênção? Todo mundo recebe, todo mundo diz amém, glória a Deus, eu recebo. Todos se alegram com as promessas que contém na Bíblia. Mas a exortação, o ensinamento, muitos de nós queremos escantear, colocar de lado e desconsiderar. Então, quando nós fazemos isto, a Bíblia deixa de ser a nossa regra de fé e de prática. Por quê? Porque agora nós queremos fazer a nossa vontade. Nós agora queremos fazer algo que alguém também está fazendo. E muitas vezes é alguém que está lá no mundo que não segue a nossa fé. E às vezes, pais e irmãos, são pessoas que até estão dentro da igreja, entre aspas, porque dizem ser cristãos, dizem ser crentes, mas andam com atitudes de que não são crentes. Porque Jesus, ele disse: a árvore, ela é conhecida pelos cabelos longos, compridos, a saia longa, a manga da blusa, da camisa, do vestido bem comprida, o tamanho da Bíblia, em falar em línguas, em cortar no ar, não, em cantar, em pregar, não, em quê? A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. É o testemunho do crente que vai dizer quem ele é. Não é ele chegar e dizer: eu sou de tal igreja, tal denominação, eu sou evangélico, evangélica, graças a Deus, desde 1900 e nada. Isso não importa. O que importa, o que vai ser levado em consideração é os frutos. Porque a porta ainda continua estreita. Quem enlargueceu a porta foi os homens, não foi Jesus não. Jesus disse: entre a porta é estreita. Agora os homens estão enlarguecendo a porta, e são muitos que vão querer entrar pela porta estreita, mas não vão poder entrar. Aleluia. Então
Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, escrita pelos homens, mas inspirada por Deus. É a nossa regra de fé e de prática. Devemos praticá-la, porque foi Deus que inspirou os homens. Mas é escrita por homens, é claro. Deus ia usar o quê? Deus ia usar quem? Deus ia usar os homens, como usou, para escrever. Mas quem deu a ordem, quem inspirou os homens, foi Deus. Então esta palavra, ela deve ser levada em consideração. Amém? Salmos 1, por gentileza. Primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Olha, irmãos, o salmista, ele louva a Deus dizendo: bem-aventurado, feliz é o ser humano que não anda no conselho dos ímpios. Porque, irmãos, quando uma pessoa ela anda no conselho de Deus, a Bíblia é a sua regra de fé e de prática. Ela não vai ouvir conselho de pessoas que não proferem a mesma fé que nós. Ela não vai estar se aconselhando, ouvindo, sentando no meio dessas pessoas, se detendo no caminho dessas pessoas, dando ouvido a essas pessoas. Não. A Bíblia diz: é feliz os que não fazem isso. Essas pessoas são felizes se não se aconselhar com essas pessoas que aí estão no mundo. E quando fala de conselho dos ímpios, que é feliz os que não andam no conselho dos ímpios, aqui inclui, não é só pessoas que não proferem a nossa fé, mas também são pessoas que já dizem ser crente, mas andam com o comportamento daqueles que não têm a mesma fé que nós temos. Ainda continua com os mesmos costumes daqueles que estão lá fora, aqueles que não praticam a palavra de Deus, aqueles que não têm a Bíblia como a sua regra de fé e de prática. Porque qual é a diferença para Deus daqueles que estão desprovidos da graça para aqueles que confessaram Jesus, mas continua ainda andando nos maus costumes? Aqueles que estão na igreja, mas não têm a Bíblia com a sua regra de fé e de prática. Qual é a diferença? Nenhuma. Por quê, pastor? Porque esses, a Bíblia diz que vão prestar conta a Deus e não vai ter céu para eles, sim ou não? Em João 3, capítulo 16, ou capítulo 3, versículo 16, os irmãos sabem muito bem desse texto áureo da Bíblia, que diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O céu, morar com Cristo é a eternidade. Mas ele disse: Deus amou o mundo. Mundo aqui não é um torrão de terra. Mundo aqui são pessoas. Deus amou toda pessoa, todos. Mas para aquele que nele crê, tem que crer em Jesus, tem que confessar Jesus, renunciar ao pecado e aceitar Jesus. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não fique separado.
não tenha uma separação na eternidade de Cristo, mas tenha vida eterna com Cristo. Então, o que acontece? As pessoas que não confessam Jesus, tem céu para eles? Tem salvação? Tem? Não! Tem que confessar Jesus para obter a salvação, sim ou não? A Bíblia não diz isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, aquelas pessoas que confessaram Jesus, mas não tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, ou seja, continua, esquece a Bíblia e continua fazendo aquilo que a sua natureza carnal manda fazer. Essas pessoas confessaram Jesus, mas tem céu para essas pessoas? Também não. Pastor, mas biblicamente onde está isso? Jesus disse: e naquele dia dirão para mim, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eles vão fazer tudo. Sapateou, correu, falou em línguas, assanhou o cabelo, fez aviãozinho, cantou, andou, fez aquilo, se promoveu, fez comercial de si mesmo. Mas Jesus vai dizer: afaste de mim que eu não conheço, você praticou iniquidade. Sabe quem são essas pessoas? As pessoas que não têm a Bíblia como a sua regra de fé e prática. Todos que têm a Bíblia como regra de fé e prática, ela pratica a Bíblia, porque a Bíblia já está falando regra de fé e prática. Pratica pela fé. Eu creio que é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, eu vou praticar. Vai doer, eu vou praticar. Eu vou ter que renunciar a muitas coisas, mas eu vou praticar. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, mas eu vou praticar. Eu vou ter que trocar a minha razão por Jesus, mas eu vou praticar, porque a palavra de Deus está dizendo assim. Eu vou fazer, e é a minha regra de fé e é de prática também eu faço. Bem-aventurado é feliz o varão que não anda no conselho dos ímpios. E o que acontece? Vez ou outra nós nos encontramos, somos surpreendidos, porque nós lá estamos, poxa, é mesmo, estamos nos aconselhando com ímpio, observando os ímpios. E ímpio aqui, eu expliquei agora, não necessariamente só os que estão lá fora, os que não confessaram Jesus, mas aqueles que já confessaram, mas ele vive na impiedade, vive uma vida que é diferente da palavra de Deus. Muitas vezes a gente vê as pessoas observando como é que alguém que está lá no mundo anda, como ela se comporta, como é que ela age. Aí a gente se junta com essas pessoas chegam para nós, querem nos influenciar. Nós temos que ter cuidado. A gente, de vez em quando, nós somos surpreendidos. Nós nos detemos no caminho dessas pessoas. Temos que ficar alerta. Temos que ficar atentos. Porque de vez em quando aparece uma dessas pessoas próxima de nós. E elas vêm com palavras, e nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele adverte a igreja. Eles vêm mansos. Eles vêm dando umas de vítima. Eles vêm preocupados até com nós. E vêm nos aconselhando. Vêm se aproximando de nós. E a gente, por ser cristão, tem um bom coração. A gente quer ajudar todo mundo, quer salvar todo mundo. A gente é mesmo, quer ouvir. Queremos sentar com eles, queremos aconselhar. Mas a Bíblia diz: você quer ser feliz? Não escuta. Não ande no conselho deles. Porque essas pessoas querem nos influenciar. Essas pessoas querem nos persuadir. Elas chegam perto da gente, daqui a pouco elas começam a jogar o veneno. Elas começam a fazer como aquele jovem
na escola de profeta, que o profeta botou uma panela grande no lume, lume é fogo, e começou a fazer um caldo para os alunos, para os aprendizes de profeta, e ele disse: eu não quero beber essa sopa não, eu quero algo diferente. Não tem pessoas que querem algo diferente? Elas dizem: eu estou enjoado dessa comida que está dando na igreja, eu quero algo, eu quero uma experiência nova, eu quero ser como aquele filho mais novo, o filho pródigo lá de Lucas. Eu quero pegar minha herança e vou dar uma voltinha também. Aí ele vai ver aquele jovem lá de aprendiz dos profetas. Ele sai e vai lá para fora, e ele vai pegando assim, procurando umas ervas. Aí vê coloquititas. Coloquititas eram umas ervas que dava à beira do caminho, mas elas tinham até uma aparência que era comestível, mas não era, era venenosa. É plantas venenosas, só que ele era inexperiente no assunto. Aí ele pegou a capa, encheu a capa e disse: agora eu vou comer uma comida boa. Tem pessoas que rejeitam o alimento da casa, aonde o profeta está dando com maior cuidado, com mais zelo, mexendo na panela grande, porque Amós 8:11 diz: vai haver fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E já estamos nesse tempo. Está aí, não é todo mundo, não é todo lugar que tem mais palavra não, está tendo fome, mas na casa do Senhor, na casa verdadeira do Senhor, ainda onde tem profeta zeloso, ainda tem alimento. A panela está no fogo, só não come quem não quer. Tem panela no fogo e a panela é grande, está mexendo, mas ele saiu e disse: eu não quero não, foi embora. Aí pegou coloquititas, ervas venenosas, botou na capa, chegou dentro da igreja e jogou dentro da panela. Jogou dentro da panela, mexeu, veneno dentro da panela. Aí quando experimentou, alguém gritou: ai meu Senhor, tem veneno dentro da panela. Aí o profeta disse: tenha calma, pega a farinha, a farinha. Aí trouxeram a farinha, ele botou dentro da panela, mexeu e disse: agora tome. Aí tomaram. Tem pessoas que estão enjoadas na comida, no profeta, aí não tem experiência, quer comer lá fora, mas não tem experiência. Aí sai pegando todo tipo de veneno, sai pegando veneno, aí quer jogar dentro da panela, porque traz e quer envenenar um ou outro, jogando dentro da panela. Panela aqui é a igreja, para envenenar. Aí sabe o que acontece? Aí daqui a pouco vai chamar o profeta: profeta, tem veneno aqui dentro, estou morrendo. Porque tem pessoas que já estão mortas, a gente vê, pelas atitudes, pelos testemunhos. Sabe o que foi isso? Veneno que tomou, veneno que comeu, desconsiderou a Bíblia, que é a única regra de fé e de prática. Aí sabe o que é que vai acontecer? Vai ter que chamar o profeta que esculhambou, o profeta que ignorou, o profeta que deu as costas. Mas na hora que o veneno está consumindo, ai meu Senhor, chama o profeta. O profeta vai, porque o profeta é crente, o profeta tem que ir. Aí o profeta vai dizer assim: tenha farinha, tome farinha, porque profeta que é profeta não pode faltar farinha. Pastor, o que é a farinha? A farinha, eu vou te dizer o que é. A farinha está lá em João, quando Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. A farinha é a matéria-prima que faz o pão. Se tem farinha, se tem pão, que é Jesus na igreja, não tem veneno, o veneno é eliminado. Aleluia. Nós temos que ter cuidado, porque essas pessoas querem nos influenciar, persuadir. Elas querem dar uma de vítima, e nós temos que ficar alerta, porque nós temos o discernimento do Espírito Santo. Temos a palavra de Deus.
como a nossa regra de fé e de prática. Não podemos ser persuadidos por ninguém. Temos a palavra, o Espírito Santo que habita em nós para nos dar direção. Não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Mas vocês já viram que já tem pessoas que elas deixam a palavra, não consideram. A Bíblia diz que é inspirada por Deus, diz: não faça isto, tenha modéstia, se vista com pudor, dê bom exemplo, dê bons frutos, faça assim. Aí a gente esquece. Quando eu falo a gente, eu estou colocando no plural, porque eu estou falando de crente, estou falando de nós crentes, não é do povo do mundo, nós crentes, até aqueles que dizem ser crente, mas tem essas palavras. A gente esquece e a gente começa a fazer agora o que os outros estão fazendo, aqueles que não têm compromisso com Cristo. Aí a gente diz assim: mas qual é o problema? Fulano é de tal igreja e faz, fulano é da nossa igreja e faz. Deixe fulano fazer, deixe ciclano também fazer, porque fulano e ciclano, eles fazem porque a regra de fé deles é o mundo. Eles já estão imitando alguém, ou o desejo do coração deles. A minha e a sua fé e a regra de fé e de prática é a Bíblia. Agora, quando nós começamos a fazer o que fulano está fazendo e ciclano, é porque a Bíblia já não é mais a nossa regra de fé e de prática. A nossa regra de fé e prática está sendo alguém que nós estamos imitando. Pastor, roupa leva para o céu? Não. Mas a roupa diz quem é que vai para o céu. Pastor, a roupa salva? Não. Mas a roupa fala de salvação. A roupa fala que uma pessoa crente, ela se veste com modéstia, com pudor. Ela não agride nem provoca pecado em ninguém que a olhe. Nosso comportamento, nossas atitudes, como compramos, como vendemos, como negociamos, tudo isso fala da nossa salvação. Quem está, o que está dentro de nós, nosso modo de agir e de viver, fala se somos ou não novas criaturas, nascidas de novo. Mas quando o salmista diz: bem-aventurado, bem feliz é os que não andam no conselho dos ímpios, que não andam, não se detém no caminho dos ímpios, nem sentem rodar dos escarnecedores, está falando de uma pessoa que tem a Bíblia como a sua prática, a sua fé, a sua base, o seu norte, a sua bússola. Ela evite. Aqui a Bíblia, quando diz isso, ela não está dizendo seja inimigo do povo, aqueles que não são crentes, não. Pelo contrário, fale, converse, seja educado, amoroso, ore por essas pessoas, sirva se você tiver condições. O que a Bíblia está dizendo é: não se aconselhe com eles, porque eles vão te persuadir, vocês vão pegar o modo dele, vocês vão entrar na forma dele, vocês vão ficar parecido com eles. Pode parecer besteira para alguém, para alguns que até dizem: isso é besteira, bobagem, eu não posso ir ali tomar um sorvete, eu não posso ir ali para o aniversário, passear no parque, amanhã, depois da manhã, domingo. É minha amiga, é meu amigo, é pessoas do meu coração. A Bíblia diz que é besteira, a pessoa diz que é besteira, mas a Bíblia não diz que é besteira. A Bíblia diz que a gente tem que ser atento a isso, porque se nós evitarmos isso, não fizermos isso, estar andando, juntando com eles, juntos com eles, se aconselhando, entrando no molde deles, a Bíblia diz que você vai ser feliz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 11 e 12. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso,
ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com tal, nem com mais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgai vós os que estão de dentro. Paulo ele escreve essa primeira carta aqui aos Coríntios. Na verdade ela não é a primeira, ela é a segunda carta já. Essa carta, a primeira carta, ela se perdeu no caminho. Em algum lugar ela escreveu, ela se perdeu. Aí Paulo escreve essa outra carta, que ela agora chega ao seu destino, e ela fica como a primeira carta, que na verdade é a segunda. Aí Paulo escreve a igreja que está em Corinto. E a igreja que está em Corinto, irmãos, é uma igreja complicada. Olha, escute, a igreja que está em Corinto é uma igreja muito complicada. Olha que o problema não é o pastor. O fundador desta igreja, o pastor desta igreja, foi Paulo. E Paulo dispensa comentários, né, irmãos? Paulo está em Éfeso e ele fica sabendo notícia do que está acontecendo em Corinto. Ele diz assim: rapaz, o que estão conversando, o que estão falando da igreja aí em Corinto, eu aqui em Éfeso, eu estou já sabendo pela boca do povo. E tem mais, tem coisas aí que até os ímpios não praticam o que vocês estão praticando aí. Olha que coisa linda. Olha o testemunho da igreja de Corinto. Era um rapaz que estava se relacionando com a sua madrasta, a mulher do seu pai. E lá em Levítico capítulo 18, salvo engano, versículo 18, diz que não pode se deitar, descobrir a nudez da mãe, da irmã e da mulher do pai, que no caso seria a madrasta, né? E era esse caso desse rapaz. E a igreja estava toda cobertando. Eu não sei se esse rapaz era de uma família muito influente na igreja, né? Nessa mesma igreja tinha irmãos levando outros aos tribunais. A briga que era herança. Estavam discutindo. Paulo disse assim: não tem nenhum irmão aí que possa resolver isso. Não tem um crente aí, um pastor, uma pessoa sábia aí na igreja que possa chamar esses irmãos para resolver esse problema entre vocês aí. Tem que abrir a porta da igreja para os tribunais, para os ímpios. E muitas vezes essas pessoas que estavam nos tribunais eram pessoas que tinham uma prática horrível, pessoas devassas, bebarrões, avarentas. Aí Paulo diz: nós vamos julgar os anjos cair no dia do juízo. E vocês não podem aí, não tem um santo para julgar essa causa aí entre vocês. Tem que ser os tribunais. Aí Paulo chega aqui no versículo 11, a qual leu agora, capítulo 5, versículo 11, ele diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com que? Aqueles. Por quê? Eram os crentes que estavam nessa prática. Preste bem atenção. Os crentes da igreja que estavam nessas práticas. Olha só a prática. O outro, um se relacionando com a mulher do pai, o outro brigando entre tribunais, os outros se prostituindo. E Paulo disse assim: vocês estão levando Jesus para esses lugares de meretrizes. E é um crente se prostituindo. Olha só. Aí Paulo chega e dá um conselho agora, diz assim: olha, vamos botar ordem na casa. Vamos botar ordem na casa. Mas agora escrevi que não vos associei com aqueles que dizendo ser irmão. Olha, aqueles que dizem que são crentes. Paulo não está falando para os descrentes, não. Ele está falando que aqueles que dizem que é crente. Aí ele diz: mas eles são, olha só, dizendo ser irmão, dizendo ser crente, for devasso, avarento,
idólatra ou maldizente. Aqui é falador da vida dos outros. Tem crente falador, não tem? Tem crente que é conhecido pelo tamanho da língua. Fala de todo mundo. Fala da igreja, fala de pastor, fala de irmão. Entra pastor, sai falando de todo mundo. Tem ou não tem? Já é conhecido. Na cidade, no bairro, no estado onde mora. Se brincar no Brasil, já sabe o nome da pessoa. Todo mundo já conhece. Já conhece. Aí Paulo está dizendo: idólatra, devasso, avarento, idólatra, maldizente ou bebarrão ou roubador, com tal nem ainda comais. Olha o que Paulo diz: não sente a mesa para fazer refeição com essas pessoas que dizem ser crente, mas andam dando mau testemunho de Cristo, da igreja, por onde anda, por onde passa. Agora, irmão, sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ser mais justos do que Deus, porque a Bíblia, que é a nossa, ou pelo menos é para ser a nossa regra de fé e de prática, está dizendo: essas pessoas que dizem ser crente, mas anda com essas atitudes, não comais com eles. Sabe o que a gente faz? Você é meu irmão. É mesmo, vamos fazer uma campanha de oração. E começa a dar apoio, começa a alimentar essas pessoas. E sabe o que é que acontece? Quando nós fazemos isto, estamos querendo ser mais justos do que Deus. Quando a palavra de Deus, a Bíblia diz: não coma, não se junte, não se associe com eles. Aí a gente se aproxima para querer mostrar que somos piedosos. E o que é isso, irmãos? Porque Deus está dizendo que essa é inspirada por Deus, e a Bíblia diz: não comais, e a gente está fazendo. O que é que nós estamos dizendo? A Bíblia não está sendo a nossa regra de fé e de prática. A fé e a prática aqui é a minha vontade. Eu quero mostrar a essa pessoa que eu sou uma pessoa piedosa. Venha cá. Não, irmãos, a Bíblia está dizendo: se é maldizente, se é bebarrão, se é isso, se é aquilo, dê um gelo santo. Não, meu irmão, não, minha irmã, eu não aceito isso. Você se conserte e vamos ver o que é que a Bíblia diz. Aí nós vamos orar e Deus vai quebrar esse laço. É assim que a gente faz. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjeias enganam os corações dos simples. Amém. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Amém? Olha, irmãos, rogo-vos, irmãos, que tomem muito cuidado. Essa palavra que é isso que está dizendo. Rogo-vos, irmãos, que tomem muitos cuidados com os que promovem dissensões e escândalos. Contra o que? A doutrina, a palavra. Esses que deixaram a palavra, a regra de fé e de prática, deixaram. Tome muito cuidado, a Bíblia está dizendo isto. A doutrina que aprendeste e desviai-vos deles. Tome muitos cuidado com os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, a palavra que aprendestes.
desviai-vos. A igreja está ainda aí, tá? Desviai-vos deles. Paulo diz aos Coríntios: com esse estar nem comais. Aqui, a carta aos Romanos está dizendo: desvie deles. Tu não sabe o que foi que aconteceu, mas olha, vá para lá. Não quero saber. Até porque essas pessoas já têm um histórico, irmãos. Ou não? Nós somos meninos. Nós somos alguma pessoa que não conhecemos nada. Nós estamos vendo, a gente sabe ter a Bíblia para nos orientar quem são essas pessoas. A Bíblia diz: desviai-vos deles, tomem muito cuidado. Mas por quê, pastor? Meu Deus, por que o Senhor está dizendo isso? Aonde é que está o amor? A igreja de Corinto, no capítulo 5, estava dizendo isso para os irmãos que estavam com a mulher do pai se envolvendo. E o amor? Onde é que está o amor? Mas para nós falarmos de alguém, nós temos que primeiro tirar a trave dos nossos olhos, como diz a Bíblia. Mas amor não pode ser confundido com libertinagem, não. O amor, ele corrige. O amor, ele aponta, ele enfrenta. O amor é o que Deus diz: eu corrijo porque eu lhe amo. O amor não dá tapinha nas costas não, e diz: não, rapaz, deixa pra lá, eu concordo contigo, afinal de contas eu te amo. Amigo não é o que dá tapinha nas nossas costas. Amigo é aqueles que nos afrontam e dizem: olha, tu estás errado, muda. E ele fica no nosso pé. Sabe por quê? Porque essas pessoas nos amam. Se não amasse, sabe o que ele fazia? O problema é teu. É o que muitos fazem. Sabe por que muitos não dizem na nossa cara? Porque realmente eles não nos amam. Pouco importa as consequências que vai vir para a nossa vida. Porque virá para nós e não para eles. Se realmente nos amasse, se importasse, eles iam chorar, eles iam incomodar, eles iam estar ali pagando preço. Eu estou falando isso por amor. Você pode ficar com raiva de mim, você pode me xingar, mas eu te amo, eu vou enfrentar, eu não vou deixar você entrar, cair nesse precipício que você está indo, não. Paulo está dizendo: tome muito cuidado, desvie dessas pessoas. Mas por quê, pastor? Por que, Paulo? Por que Deus inspirasse Paulo? Se a palavra de Deus é inspirada, a Bíblia é inspirada por Senhor, meu Deus, por que eu tenho que me desviar do irmão que está na igreja fazendo isso? Coitado, a gente deve orar por eles, sim, orar, mas não se associe com eles. Mas por quê? O versículo 18 diz por quê. Ele disse: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não serve. A intenção deles são outras dentro da igreja. Quando eles vêm para você, para mim, quando eles vêm nos persuadir, é para querer ficar do lado deles, para querer incriminar outro. Eles acusam a nós daquilo que eles são. E eles tentam trazer alguém para o lado deles, persuadindo, conversando, falando, dando uma se vitimizando. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras lisonjas enganarão o coração dos simples. Olha, eles chegam: olha, estou preocupado contigo, irmão. Estou preocupado contigo, irmão. Você é tão bom, você é tão boa. Eu te conheço há tantos anos. Há tantos anos você é dessa igreja. Há tantos anos você mora nessa cidade. Eu te conheço ainda criança, ainda jovem. Eu te conheço quando você era jovem da mocidade. Você sempre cantou, você sempre pregou, sempre evangelizou. E agora estou fazendo isso contigo. Isso não é justo. Olha, eu vou orar. Aí começa a mandar versículos bíblicos. Aí a Bíblia diz assim: essas pessoas, elas não são de Cristo. Se afasta dela. Por quê? Elas não são de Cristo. Ela vem com palavras lisonjas.
elas vêm com enganação do coração, ela vem com palavras enganosas para enganar os simples, o coração dos simples. A pessoa olha e diz assim: fulano está tão legal comigo, está sendo tão bacana comigo, está se importando comigo, deu até um versículo, ligou para mim. Veja se essas pessoas, quando elas não têm interesse em alguma coisa, se ela liga para você, se ela te procura, se você está doente, ela vai orar por você, interceder, ela vai te visitar, ela compra um remédio para você, ela leva uma fruta quando você está sem apetite numa cama, ela vai ajudar você a fazer algum serviço na sua casa. Não, elas aparecem quando elas querem se dar bem em alguma coisa. Aí ela chega, quando ela quer um presente, quando ela quer te pedir alguma coisa, quando elas querem te enganar, trazer para o lado delas. Geralmente essas pessoas fazem isso. Aí Deus usa o apóstolo Paulo para escrever e diz: tenha muito cuidado com essas pessoas, tome muito cuidado, rogo-vos, irmãos, que notreis os que promovem dissensões e escândalos. Eles fazem isso, começam a gritar, falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, promovem dissensões, escândalos. As pessoas se escandalizam e dizem: que igreja é essa? Que povo é esse? Misericórdia, esse povo não é crente. E eles fazem isso, e Paulo desvie deles. E aqui Paulo está sendo inspirado por Deus. Desvie deles, porque essas pessoas, elas têm uma intenção. Essas palavras mansas, elas vêm elogiando vocês, trazendo, olha, falando aquilo que você quer ouvir, palavras mansas, porque elas têm uma intenção no coração. Ela quer enganar o coração dos simples. Você se encanta por aquilo ali de: oh meu Deus. A pessoa começa a se vitimizar. Vou orar. A gente daqui a pouco está chorando pela pessoa. E Deus dizendo: olha, deixou de ouvir a minha palavra, minha regra de fé, de prática. Estava sendo seduzido por essas pessoas, persuadido. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. Porque da forma que Deus tem os seus, o inimigo também tem os deles para usar. Quando esses estão no lugar. Escândalo para a igreja. Dissensões. Chega e diz assim: olha, pastor, não poderia fazer isso contigo, não. Tu um homem de Deus, tu uma jovem de Deus, tu um rapaz de Deus, tu uma mulher de Deus, tu canta que é uma mulher, tu prega. Nunca chegou a ninguém para dizer isso para você. Tentar lhe persuadir, dizer: olha, falou isso, foi para tu mesmo, não poderia falar não, para botar coisa no seu coração, no seu ouvido, para encher seu coração de lixo no inferno. Aí a Bíblia diz: se afaste dessas pessoas, tenha cuidado com esses tais mais. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas melhores para nós. Deus tem o céu para nós e quer nos usar tremendamente. Enquanto estivermos na terra, ouvindo a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus vai nos usar como a atalaia dele para esse mundo. Agora muitos vão se incomodar conosco, muitos vão se levantar contra nós. Mas sabe o que é que Paulo diz a Timóteo? Salvo engano, no capítulo 2 carta a Timóteo, eu não sei se é o versículo 3 e o versículo, eu não lembro bem, se é o 16, ele diz assim: fica naquilo que aprendeste. Aleluia. Fica naquilo que aprendeste. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, pessoas vão se levantar contra ti, Timóteo. Vem cá, meu filho, tu é jovem ainda, tu tem que aprender. Pessoas vão se levantar contra ti. As pessoas vão te caluniar. As pessoas vão falar de você, vai te agredir com palavras. Vão se levantar contra você. E sabe o que você pode fazer?
Pessoas vão te odiar. As pessoas não vão gostar de você. E sabe o que é que você pode fazer contra essas pessoas, contra isso, Timóteo? O que, pastor Paulo? Nada. Vocês não podem impedir que eles lhe odeiem. Foi assim comigo. Foi assim com os profetas. Vai ser assim contigo. Vai ser assim contigo, Timóteo. Vai ser assim com nós, igreja. Nós não podemos impedir que eles não gostem de nós. Nós não podemos. Mas sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Fica daquilo que aprendeste. Não permita. Não permita que eles falem de você, Timóteo. Entre no seu coração. Timóteo, não deixe as palavras deles te abater, Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Tu não é aquilo que eles dizem que tu é, Timóteo. Tu é aquilo que Deus diz que tu é, Timóteo. É essa regra de fé, o que está no teu coração, que tu sois, Timóteo. Essas pessoas não podem nos persuadir. Essas pessoas mesmo vêm com palavras lisonjas, palavras de engano, mansa, se vitimando. Elas não podem entrar no nosso coração, nos persuadir. Não. Fique para lá. Se você não quer ser crente, se você não quer se consertar, você não tem condições de andar, está entre nós, convivendo no nosso meio, na nossa comunidade. Segunda carta de João, eu vou encerrar, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de João, epístola de João 1:10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Se alguém vem ter convosco e não traz o quê? E não traz o quê, igreja? Esta doutrina. A nossa regra de fé e de prática. Já não pratica isto. As ações dessas pessoas são ações ímpias. Não condiz com a palavra de Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. O que estava acontecendo aqui, igreja? Presta atenção, por gentileza. Havia falsos doutores, falsos mestres. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles iam de casa em casa, os gnósticos, e diziam: Cristo não encarnou. Deus é santo. Deus aborrece o pecado. A nossa carne é pecaminosa. E como Deus santo ia habitar na nossa carne pecaminosa? Não. Isso é mentira dos apóstolos. Eles estão inventando isto. Os gnósticos saíam de casa em casa dizendo isto, ensinando uma falsa doutrina. E eles diziam: mas eles viram Jesus. Jesus andou no meio do povo. Eles diziam: não, aquilo ali era só uma imagem projetada de Jesus. Era uma imagem projetada de um ser humano. Ele não estava lá. Era como se fosse um holograma. Sabe o que é um holograma? Eles estavam dizendo que Jesus não encarnou. Aí João disse: entre nós já se levantaram muitos anticristos. Porque o que é anticristo? É aqueles que querem ficar no lugar de Cristo, ou é contra a Cristo. E já havia naquele momento, nesta época, muitos anticristos se levantando contra Cristo, dizendo que o Senhor não encarnou. Aí João chega e diz à igreja aquilo que nós lemos aqui: se alguém vê ter vocês, que eles iam em casa em casa, e não, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, eles iam em casa em casa. Hoje é diferente. Hoje não precisa nem de ir na casa. Hoje tem o quê? Um WhatsApp.
É ou não é? Basta pegar um Wi-Fi até do vizinho, do serviço. Não precisa nem de pagar a internet em casa. Pega do vizinho, pega lá da padaria, pega lá do açougue, pega do mercado onde compra, do trabalho. Entra vai conectando lá no Wi-Fi, aí já manda mensagem. Aí começa persuadindo, envenenando a pessoa. Aí João está dizendo: se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os salões. Irmãos, o nosso problema, eu vou repetir, é porque nós queremos ser mais justos do que Deus. Não, meu irmão, vou dar ouvido. Dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus, que você vai ser bem sucedido e bem sucedida. Deus tem coisa grande para você. Mas o inimigo, sabendo disto, ele vai semear o joio. Porque foi o inimigo que semeou o joio. Porque ele sabe o que Deus vai fazer na sua vida se você der lugar a Deus. Amém? Quando um crente se comporta, imita o mundo ou alguém com um comportamento suspeito, é porque a sua regra de fé e prática não está sendo mais Deus, está sendo o mundo ou outras pessoas. E ainda diz assim: fulano faz, eu vou fazer. O que é que tem? Quando nós começamos a observar que alguém está fazendo, e nós começamos a fazer porque alguém está fazendo, é porque a nossa regra de fé e prática deixou de ser a Bíblia, está sendo agora fulano. Mas a Bíblia diz que a nossa fé e prática é o quê? Porque ela é o quê? Ela é inspirada por Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.